Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. Uma poderosa corrente fluía pela Europa. Uma corrente de nacionalismo e orgulho nacional. E à medida que as potências europeias expandiam seus impérios, suas rivalidades estendiam-se para todo o mundo, até que a guerra pareceu inevitável. A Era das Nações-Estado, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, vimos como os românticos encararam sua sociedade com novos olhos. Eles viram coisas que já existiam antes, é claro, mas agora que uma longa análise fora realizada, ficaram chocados, ficaram abalados e quiseram fazer algo por causa disso. A Revolução Industrial, a explosão urbana, a melhoria das comunicações e informações concentraram a realidade e a imagem do sofrimento, horror e injustiça num patamar sem precedentes. Assim como as consequências do iluminismo, revolução e romantismo fizeram com que as pessoas ficassem mais sensíveis, mais aptas a serem impressionadas ou deprimidas pelo sofrimento humano. As maravilhas da indústria moderna eram equiparadas aos horrores do engenho humano, ou, quiçá, do engenho desumano. Criancinhas trabalhavam 16 horas por dia e cansavam-se tanto que desfaleciam sobre as máquinas, acabando mortas ou mutiladas. Homens, mulheres e crianças vestidos com trapos vivendo em cavernas como ursos. Várias famílias num único aposento com piso de terra coberto de lama e esterco. O problema foi suavizado por reformas que gradualmente melhoraram as condições, com os trabalhadores organizando-se em associações, com a revolução que acelerou o processo de reforma e com o aumento na produção e nos recursos que trouxe mais superávites, com distribuição menos desigual. Na segunda metade do século, a terrível fome e a miséria que tanto haviam deprimido os observadores, agora estavam reduzidas. Não haviam desaparecido, é claro, mas já eram menos intensas. A carga de trabalho estava sendo restringida, as condições de trabalho eram aprimoradas, havia serviços médicos, aposentadorias, escolas, subsídios para a habitação, terra ou desemprego. Tudo isto veio aos poucos, no entanto, quase sempre pouco e tarde demais. Na maioria dos países, a legislação social de real importância só foi aprovada no final do século XIX ou já no século XX, mas não havia existido antes. Comparando-se os últimos 150 anos com o resto da história, só isso já torna este período excepcional. Além disso, a reforma social veio em parte porque as classes sociais mais elevadas sentiram pena das classes inferiores. Outra novidade. Podemos descrever isso como romantismo social. Vemos o povo como nobres selvagens para quem a regeneração social irá chegar. Este ponto de vista, que combina empatia, caridade e culpa, é uma visão que permanece conosco hoje em dia.
As reformas também vieram porque mais pessoas votavam. Em 1914, todos os homens votavam, mesmo em países como a Áustria e Itália, que estavam mais atrasados. O sufrágio universal para o homem significava que os políticos que desejavam ser eleitos tinham que cuidar dos interesses de setores cada vez maiores do eleitorado. Mas não devemos exagerar a importância da pressão eleitoral, porque as reformas sociais vieram antes do direito de voto em lugares como a Alemanha e demoraram a chegar na França, que tinha o sufrágio universal havia muito tempo. Mas o voto foi um fator nas reformas, assim como foi um fator negativo no caso das mulheres, que sem o direito ao voto não podiam exercer pressão sobre os políticos que lutavam por votos. Em 1914, as mulheres votavam apenas na Finlândia e Noruega, embora isto também estivesse em vias de mudar e ocorreria em breve na Inglaterra, onde as mulheres quase conseguiram o direito antes da guerra e acabaram por obtê-lo pouco depois. O fato de que as reformas vieram porque havia mais recursos disponíveis inspirou ou confirmou ideias que poderíamos chamar de social-utilitárias. Organize a economia adequadamente e você resolve o problema social. Organize a produção e distribuição e você elimina a pobreza. Os grandes nomes desta escola eram o Conde Saint-Simon, na França, e seu secretário, Auguste Comte, um matemático. As doutrinas associadas a Saint-Simon e Comte são conhecidas como saint-simonismo e positivismo. Positivismo porque devia ser baseada em análise científica de dados positivos, como matemática ou estatística. Mas estas doutrinas são realmente religiões do progresso, inspiradas pelo real progresso que ocorria, afirmando que maiores progressos poderiam ser atingidos por tecnocratas, engenheiros, economistas, especialistas de toda a espécie. E como havia uma forte relação com avanços concretos, o positivismo inspirou muita gente, incluindo os homens que conquistaram a República no Brasil e adicionaram o slogan positivista à sua bandeira: ordem e progresso. O positivismo também produziu sucessos reais. Positivistas e saint-simonianos construíram algumas das grandes ferrovias da Europa. Eles planejaram e construíram o Canal de Suez, a Torre Eiffel. Eles publicaram as primeiras revistas em massa e fundaram as primeiras agências de publicidade. Mas se eles contribuíram para a prosperidade geral, só atacaram problemas trabalhistas de forma acidental ou indireta. Se os trabalhadores queriam ter voz ativa nas políticas trabalhista e nacional, teriam que se organizar de alguma forma para realizar seus desejos. E aqui entra a tradição da revolta social, que tem início com a tentativa de integrar os trabalhadores ao Estado burguês e termina com a negação de que tal integração seja possível, que classes não podem ser reconciliadas, que as duas nações, a pobre e a rica, não podem ser integradas. Nesta visão dos trabalhadores, a classe operária tem que conquistar o poder. Ela tem que assumir o controle do Estado e usá-lo para seus interesses, assim como a burguesia tomou o poder da aristocracia para usar o Estado em seu próprio benefício. Como declara Karl Marx, somente quando a classe operária tiver vencido, só então a liberdade e a igualdade reinarão, pois aí não haverá mais classe para oprimir ou ser oprimida. A sociedade poderá ser organizada de forma racional com trabalho e justiça para todos, recursos que irão fluir de todos de acordo com suas capacidades, para todos de acordo com suas necessidades.
O marxismo não teria muita influência até o final do século. Mas as várias doutrinas que tentaram integrar os menos favorecidos por reforma ou por revolta mantiveram a revolução social viva. Fizeram com que todos entendessem melhor os problemas, colorindo a política e a atmosfera da época. Mas havia outra corrente ainda mais poderosa que fluía através da Europa. E da Europa para fora, a corrente do nacionalismo. Um grande orgulho nacional, alimentado pelos exemplos de revoluções do século XVIII e pela ideologia do romantismo. Gregos, poloneses, romenos, tchecos e eslavos do sul eram governados por poderes estrangeiros. A Alemanha e Itália eram divididas em vários estados separados. Mas, como todos sabiam, o homem só pode ser livre como cidadão de sua própria nação, não como súdito de um governante estrangeiro. Esta atitude inspirou latino-americanos em suas revoltas contra os monarcas de Espanha e Portugal. Inspirou os gregos na revolta contra os turcos. E inspirou os belgas a buscarem sua independência da Holanda. Na verdade, a história internacional do século é a história de povos lutando para serem nações livres, atingindo o objetivo como fizeram os italianos e os alemães, romenos, búlgaros e sérvios nas décadas de 1870 e 70, ou fracassando como os poloneses. Os que fracassaram continuaram tentando, e seus complôs e revoltas introduziram uma corrente de instabilidade. Jamais houve uma estabilidade internacional na Europa do século XIX por causa das nações súditas. Poloneses, tchecos, eslovacos, romenos e eslavos do sul estavam continuamente conspirando e rebelando-se para obter o que chamavam de seus direitos nacionais. As duas grandes explosões revolucionárias de 1830 e 1848, em especial, foram épocas de revolução nacional, quando os povos se revoltaram pela independência ou pelo direito de união em uma só nação-estado. O século XIX não foi um período de grandes guerras na Europa, mas as guerras que ocorreram foram por objetivos nacionais. A unificação da Itália, a seguir da Alemanha e dos países Balcãs, até que a guerra foi deflagrada em 1914, exatamente porque os eslavos do sul queriam sua própria nação unificada. E quando a Primeira Guerra Mundial acabou, as aspirações nacionais do século XIX finalmente foram realizadas. A Europa, da Rússia ao Atlântico, era uma Europa de nações-estado. Mas no século XIX, as economias dos países europeus e no resto do mundo eram dirigidas pelos países avançados e, em grande parte, até por entidades como o Banco da Inglaterra. Politicamente, os assuntos estavam nas mãos das grandes potências, um termo inventado na época da Conferência de Paz, após as guerras napoleônicas, o Congresso de Viena, com a Inglaterra, França, Rússia, Áustria e seu império, e a Prússia, que em 1871 se tornou o Império Alemão. Na década de 1870, uma Itália unificada juntou-se ao grupo. Estas eram as grandes potências e podemos notar que os Estados Unidos não estavam entre elas, em parte porque estavam ocupados com sua expansão interna e em parte porque ninguém poderia imaginar uma potência que não fosse europeia.
As grandes potências divergiam, mas em geral administravam o mundo como uma espécie de clube. Na primeira metade do século, os dois grandes poderes eram a Inglaterra e a França, que combinavam o desenvolvimento industrial e grandes populações. Na segunda metade do século, as duas maiores potências eram Inglaterra e Alemanha, pelas mesmas razões. O objetivo original do clube das grandes potências era evitar que algo similar à Revolução Francesa voltasse a acontecer. A Revolução Francesa pairava sobre o século XIX como a Revolução Russa iria afetar o século XX. E não há como entender a política internacional desse período sem manter este fato em mente. Havia contínuas revoluções nas décadas de 1820 e 1830, e especialmente em 1848 e 49. Mas sempre que as revoluções ficavam fora do controle, as outras potências intervinham, ajudando-se mutuamente a abafar as revoltas. E ainda mais importante, as razões para as revoluções estavam sendo eliminadas. Uma grande exigência revolucionária na Alemanha, como na Itália, era a unificação nacional. Mas isso foi realizado em 1870 não por uma revolução, mas sim por política conservadora, dirigida por um estadista inteligente como Bismarck. Homens como ele e como Napoleão III na França entenderam que os radicais poderiam ser aplacados realizando aspectos menos radicais de seus programas. Maior produtividade, melhorias econômicas e reformas moderadas tornaram isso possível. As grandes potências, como a Inglaterra da Rainha Vitória, também estavam determinadas a evitar qualquer coisa que pudesse enfraquecê-las, qualquer motivo para uma revolução. E a primeira coisa que queriam evitar era uma guerra generalizada, porque pensavam, corretamente, que uma guerra fomentaria revoluções. Assim, as guerras europeias do século XIX foram apenas marginais, como na Crimeia, mostrada aqui, ou nos Balcãs. Ou então eram bilaterais, França contra a Áustria, Áustria contra a Prússia, Prússia contra a França. Em geral, no entanto, de 1815 a 1914, foi o mais longo período sem guerra generalizada na história da Europa, desde os tempos romanos. A razão para isso, ou parte da razão, é que as potências europeias conseguiram exportar suas rivalidades e seu circuito de energia para outras partes do mundo, aquilo que chamamos de imperialismo. A política exterior sempre fez parte da política das grandes potências, mas no século XIX isso ocorreu ainda mais, porque a política europeia era a política do mundo. A Europa havia engolido o mundo. Isso ocorreu através de conquistas de comércio e investimentos com a colonização, enviando entre 30 a 50 milhões de europeus a países que já eram extensões da Europa, como nas Américas, ou iriam tornar-se extensões da Europa, Austrália, Nova Zelândia, Norte da África, África do Sul e a Sibéria. Colônias europeias como a Austrália da Inglaterra, na verdade, eram autônomas em sua política e estavam melhor economicamente que suas matrizes europeias e também mais abertas. No geral, elas ofereciam mais oportunidades, mais igualdade, mais democracia que as matrizes, pelo menos para os brancos. Mas este não era o caso onde os colonos estavam em minoria, onde alguns soldados, plantadores e administradores governavam os nativos com cor de pele diferente. Não sabemos ao certo por que isso ocorria, já que não é necessário ocupar uma área para administrar sua economia. Os ingleses controlaram a economia do Egito com mais eficiência do que fizeram na Austrália. E ganharam mais dinheiro. O controle econômico era mais econômico do que conquista e ocupação colonial.
Mas se o mundo estava dividido nesta impraticável forma colonial, em parte era porque as grandes e pequenas potências nem sempre agem por interesses racionais. Havia um senso de aventura nas colônias, o tipo de coisa que vemos nas histórias de Tarzan. Havia o senso de missão, de levar o cristianismo, a higiene ou o governo decente a regiões que, como definidas na virada do século, eram chamadas de raças inferiores sem lei. Hoje podemos até rir dessa sobrecarga do homem branco e houve muita hipocrisia nesse sentido, além de brutalidade e estupidez. Mas o comércio de escravos na África, conduzido pelos próprios africanos e árabes, só foi eliminado por oficiais e missionários brancos recém-convertidos à abolição da escravatura. E muitas doenças foram tratadas com uma inesperada explosão demográfica, causada pela intervenção de médicos brancos. Mas a principal razão para as grandes potências lutarem por possessões coloniais era a rivalidade entre poderes europeus, competindo pela supremacia na Europa e espalhando essa concorrência em todo o mundo. Uma grande potência, por definição, tem possessões ultramarinas e uma frota naval. Os ingleses tinham ambas. Os franceses, idem. Assim, quando a Alemanha se tornou uma grande potência após 1870, ela precisava ter colônias e uma frota naval, apesar do transtorno e despesas que traziam. Mesmo os italianos, após sua total unificação em 1870, começaram a pensar que gostariam de ser uma grande potência e passaram a pensar em suas próprias colônias. Mas a rivalidade europeia, econômica e política, estendeu-se por todo o mundo e preencheu os 30 anos antes de 1914 com crises internacionais que surgiam por conflitos coloniais. Esta é uma sátira americana sobre a ambição imperial da Rússia. Nenhuma dessas crises chegou a causar uma guerra, mas seu acúmulo causou uma expectativa de conflito em maior escala que parecia mesmo inevitável. Não foi uma surpresa quando a guerra finalmente chegou em 1914. E começou de forma que pode ser descrita como a última área colonial ou colonizada da Europa, os Balcãs. Como os estadistas do século XIX acreditavam, guerra e revolução andam juntas. A expansão colonial russa no Pacífico levou o Império do Czar à guerra com o Japão, onde a Rússia perdeu feio. A derrota humilhante desestabilizou o Império Russo e trouxe a Revolução em 1905. Esta revolução foi abafada, mas chegou a incitar revoltas similares nos vizinhos mais atrasados da Rússia, Pérsia, China e, mais importante ainda, na Turquia e seu decadente Império Otomano. Com a Turquia no caos, seus súditos e ex-súditos nos Balcãs começaram a lutar contra os turcos e entre si. Este levante nos Balcãs, por sua vez, ameaçou outro império arcaico, o Austro-Húngaro, o Império Habsburgo, que dominava grande parte dos eslavos do sul, hoje a Iugoslávia. Então, a Primeira Grande Guerra aconteceu no âmago dos Balcãs, devido aos interesses e temores destes três impérios em declínio que entraram em confronto, ao mesmo tempo enfrentando ambições nacionais de sérvios, croatas, búlgaros e gregos, sem mencionar a Itália, Montenegro e a Albânia. A crise que deu início à guerra surgiu quando o herdeiro do trono austríaco,
Arquiduque Franz Ferdinand foi assassinado por um estudante em Sarajevo, a capital da Bósnia, que era parte do Império Austríaco. Acreditou-se, corretamente, que a Sérvia, uma nação eslava independente, era culpada pelo assassinato. E assim, a Áustria, com o apoio de sua aliada, a Alemanha, atacou a Sérvia, que era apoiada pela Rússia, por sua vez, aliada da França e alinhada com a Inglaterra. Nenhuma destas potências queria a guerra, mas todos estavam preparados para ela, especialmente pelo longo período de crises coloniais. Assim, a rede de grandes potências, criada para evitar hostilidades por meio de ações mútuas, ajudou a trazer a guerra. Poucas semanas após a morte de Franz Ferdinand, quase toda a Europa estava em guerra. Foi um século que começou com a guerra decidida em Waterloo em 1815 e terminou na guerra que foi decidida nos campos da Flandres, não muito longe de Waterloo, em 1918. Um século que se abriu como uma era de revoluções na Europa Ocidental e terminou como uma era de revoluções na Europa Oriental. Mas isso é uma outra história para um outro programa. No próximo episódio, voltaremos ao século XIX para analisar a real formação de nossas atitudes. Até lá. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.